Bem, pessoal, vamos continuar nossas aulas, né? Nesta aula eu vou começar falando aqui sobre listas e tuplas, tá? Do Python. Bem, o Python tem essas várias estruturas de dados nativas, tá? E as duas mais simples são as listas e as tuplas. List e tuple em inglês, tá? Tanto esses dois objetos, eles conseguem guardar uma coleção de objetos heterogêneos, tá? Então, assim, imagina que você tem um vetor de números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e quer guardar esse vetor de números, né? Você, em vez de você criar 6 variáveis e guardar cada um em uma variável separada, você vai criar uma lista ou uma tupla para guardar esses valores. Tá? Eles podem. Quantos números que cabem, quantos objetos que cabem em cada lista, em cada tupla? Depende da memória do computador. Quanto o tamanho da tupla e da lista cresce até o limite de memória. Tá? Você pode acessar os elementos da lista de qualquer forma, tá? Quer acessar um do meio, quer acessar o do final, quer acessar uma sequência de elementos da lista, tá? Então dá para acessar de qualquer forma. Quer pegar um bloco dentro da lista, tá? Depois a gente vai ver assim, se tiver uma matriz, quer pegar uma submatriz dentro dela, dá para pegar também através de fatias, tá? Então temos acesso sequencial em fatias ou acesso direto. Temos vários métodos pré-definidos aqui no Python, né, para adicionar, remover, ordenar, procurar, contar elementos dentro de tuplas e listas, tá? Aí uma grande diferença aqui entre tupla e lista é que as listas você pode editar os valores que estão dentro dela, tá? Então elas têm leitura e gravação, enquanto as tuplas são imutáveis. Isso quer dizer que quando você cria uma tupla, você não pode editar os elementos que estão lá dentro dela, você só pode ler, tá? Então, se você quiser, não dá para editar os elementos. Tá? Então, isso quer dizer, tuplas não podem ser alteradas depois de criada. Uma vez que você criou, ela vai ter aquele valor até você fechar e abrir o programa de novo ou deletar ela. Listas são delimitadas pelo colchete no Python e tuplas são delimitadas pelo parênteses, tá? Então, vamos começar aqui com alguns exemplos de tuplas, tá? Então, se eu vir aqui no Python e escrever entre parênteses 2, 3, 5 e 7 e dar Enter, tá? Isso aqui para o Python é uma tupla, que tem os elementos 2, 3, 5 e 7, né? Dessa forma aqui não parece muito útil para nada, mas geralmente, como isso aqui é um objetinho do Python, né? Uma lista de objetos, né? De números, eu vou atribuir eles a uma variável chamada primos, por exemplo. Primos recebe 2, 3, 5, 7. Agora, dentro da variável primos, eu tenho os valores guardados, tá? Os valores 2, 3, 5 e 7. Então, eu posso vir aqui dar um print, né, na variável primos, por exemplo, e ver o conteúdo dela, tá? Se você der o comando type em uma tupla, né? Type em primos, ele vai dizer ali no Python, tá? Que ele é uma tupla. Perfeito? Ó. Beleza? Nós podemos criar uma tupla vazia. Abre e fecha parênteses, tá? Isso aqui é uma tupla vazia. Para ver quantos elementos tem dentro da tupla, eu uso o comando len, do inglês length, tá? Então, entre parênteses, você coloca que usa o comando length, tá? L-E-N, e ele retorna o número de elementos, né, dessa tupla ou de qualquer container do Python. Então, vamos checar aqui o length de primos. Né? Primos tem 1, 2, 3, 4. Se você executar esse comando, ele vai retornar que tem 4 elementos. Beleza? Vamos testar aqui agora o tamanho, length, da tupla vazia. Quantos elementos tem na tupla vazia? Temos 0 elementos, tá? Se você quiser fazer uma tupla, né, com um único elemento, né, olha só, vamos dizer que eu quero fazer uma tupla só com um elemento.
eu tenho que usar essa sintaxe aqui, ó. Tupla um elemento, tá? Vou criar essa variável, tupla um elemento, e ela vai receber... Ó, se eu tentar fazer assim, o que vai acontecer? Vamos ver se a gente vai conseguir fazer uma tupla. Olha o que vai acontecer. Né? Isso aqui seria o ideal. Então, vamos ver o tipo desse cara aqui, ó. Você viu que ele deu um inteiro, não virou uma tupla isso aqui. Isso aqui não é uma tupla para o Python. O que está acontecendo aqui? Pela sintaxe do Python, o Python vai avaliar esse lado direito aqui como uma expressão numérica, tá? Então ele tem esse parênteses e ele vai fazer isso aqui como foi uma expressão. Essa expressão retorna 1. Né? Então, assim, como eu já tinha a questão das expressões numéricas, se você fizer esse comando aqui, você vai ter uma tupla, não vai ter uma tupla, você vai ter só o número, tá? Se você quiser realmente a tupla com um elemento, né? Isso é um int, é um inteiro, tá? E agora a tupla com um elemento, você tem que obrigado a colocar uma vírgula aqui, para dizer para o Python que você quer criar uma tupla com um único elemento. E agora sim, se você pedir o tipo, né? Você vai ver que é uma tupla, e se você pedir o length da tupla com um elemento, né, de fato, vai ter tamanho 1, tá? Então, só lembrando, se você quiser criar uma tupla, isso é uma tupla com um elemento, tá? Então, tem que lembrar que se criar uma tupla com elemento, tem que colocar a vírgulazinha ali dentro do parênteses para diferenciar da expressão numérica aqui. Né? Então, podemos criar tuplas com dados heterogêneos, tá? Tupla H heterogênea, né? Tuplar. Então eu vou colocar o elemento aqui, ó. 1, 2, 3 e o texto 4. Né? Então, se eu ver essa tupla aqui que eu criei, tupla heterogênea, tá? Ela também é uma tupla. Pode checar o tipo dela, né? E o comprimento dela vai ser 4. Beleza? Então, eu tenho 4 objetos dentro dessa tupla, tenho 3 números e um texto, uma string. A gente vai falar mais sobre string nas próximas aulas aí. Tá? Outra Opa, deixa eu ver aqui no final. Né? Então, assim... Então, pessoal, tenho mais uma maneira de criar tuplas, tá? O jeito mais inicial é esse com o parênteses, mas se eu escrever assim, ó, a sequência de números sem o parênteses, 1, 2, 3, 4, tá? Isso aqui para o Python, você vê que ele retornou uma tupla aqui. Então, se você não usar o parênteses e colocar uma lista de objetos assim só com a vírgula, o Python vai entender isso como uma tupla, tá joia? Então, assim, ó, tupla, tá? Eu vou chamar aqui de x essa tupla aqui. 1, 2, 3, 4. Veja o que acontece. Ele criou a variável x, não deu erro, né? Só que agora o x ele tem é uma tupla com 4 elementos. Ó, type x, uma tupla com 4 elementos, tá? E se eu printar x aqui, ele retorna os valores 1, 2, 3, 4. Então você pode criar as tuplas sem o parênteses também, né? Funciona também com texto. Vou criar a variável y, que é 1, 2, 3 e 4, por exemplo, tá? Então, ele também vai gerar a tupla. Vou imprimir o valor do y, né? Ver que ele criou uma tupla, beleza? E a gente tem um comando aqui muito interessante que a gente pode
aninhar tuplas, tá? Então, assim, eu posso colocar uma tupla dentro da outra. Isso é uma que a gente chama de tupla alinhada. Aninhada, ó. Então, aqui, ó. Vou criar a variável U. Ela vai ter os números 1, 2, 3. Aí eu vou colocar uma vírgula e o quarto elemento vai ser uma outra tupla. 4, 3, 2, 1. Tá? Então, ó, essa tupla U tem 4 elementos, o elemento 1, 2, 3 e essa tupla aqui dentro dele. Tá? Então, o U tem 4 elementos, é uma tupla aninhada. Beleza? Vamos printar o U aqui para ver o que ele cospe. Ó. Tá vendo? Então, ó, uma tupla com 4, você vai ver que ele tem 4 elementos. Se eu pedir o comprimento de U, você vê que ele tem 4, né? Porque é uma tupla, os primeiros 3 elementos são números e o quarto elemento é uma tupla. Então eu posso começar a brincar com isso, né? Colocar tuplas dentro de tuplas dentro de tuplas. Isso vai ter seu papel aí em algum momento, tá? Nós podemos empacotar e desempacotar as tuplas, tá, pessoal? Olha só, vou criar uma tupla aqui, ó. T, tá? Que vai ter os valores 3, 4, 5, né? Então, uma tupla de 3 elementos. E agora imagine que eu quero criar três variáveis, x, y, z, que tem esses 3 valores aqui. Eu simplesmente posso escrever assim, ó, x, y, z recebe 3, 4, 5, né? Isso aqui a gente já viu que a gente pode criar as variáveis assim, ó. O que isso aqui está dizendo, ó, é para desempacotar. A gente agora sabe que o lado direito aqui do Python aqui, ó, né? Como não tem um parênteses, ele vai transformar isso aqui numa tupla e vai desempacotar a tupla nessas 3 variáveis. Ou seja, o x vai receber 3, o y 4 e o z 5, tá? Então, ele conseguiu desempacotar a tupla. A tupla tem que ter o comprimento da tupla tem que ser igual ao número de variáveis que você colocar do lado esquerdo para desempacotar. Se eu printar o x, né? Você vai ver que vai ter valor 3, o y tem valor 4 e o z tem valor 5, tá? Nós poderíamos também pegar essa tupla que está definida no t com os valores 3, 4, 5 e desempacotar ela aqui numa outra variável. I, J, K recebe t, né? Então, olha esse comando, ijk recebe t, o que ele vai fazer? O Python vai ver que o t vale 3, 4, 5 e vai desempacotar os valores 3, 4, 5 nas variáveis i, j, k. Então, isso é o que a gente chama de desempacotar a tupla. Eu posso printar o i, j, k aqui, tá? Simplesmente escrevo eles, né? Vai virar uma tupla 3, 4, 5, tá? Então, o i, j, k tem os valores 3, 4, 5. Beleza? Bem, continuando aqui, ó, pessoal, vamos falar aqui de listas, né? A lista